José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Partilhas do otimismo manifestado ontem pelos protagonistas daquela reunião, Trump e Zelensky? Muito moderadamente. Muito moderadamente. Quer dizer, não sei o que é de considerar mais importante daquela reunião, mas porventura há ali sinais positivos, sem dúvida, mas não suficientes para eu acreditar que estamos perto de uma solução. Primeiro que tudo, o tema dos 90% a 95% é um tema um bocadinho, digamos, um tiro ao lado, porque é um sinal de que há muitos pontos onde porventura já há aproximação, e já vamos falar daqueles em que isso é importante, mas, como em todos este tipo de negociações, o diabo está nos detalhes, e os detalhes, por regra, são os casos mais difíceis. Houve muitas negociações de paz, que em muitos tempos históricos diferentes e em muitas situações complicadas, pareciam que estavam bem até a última linha ser escrita e depois descarrilou tudo. Estou a recordar-me, por exemplo, de algumas situações, aliás, negociações de paz entre Yasser Arafat, Ehud Barak, Bill Clinton em Camp David, que parecia que estava tudo já resolvido, e depois no fim descarrilou tudo novamente, e há muitas situações desse género na história. Ora bem, neste caso, o que temos são dois tipos de aproximação diferentes, e habitualmente o presidente norte-americano está para todos os efeitos a fazer um esforço eu diria, com algum sucesso, se bem que sucesso mitigado, e mostra uma vontade de encontrar soluções que nós não podemos, por simplesmente, descartar, tipo, está a fazer de Putin 2. Porque não é bem isso que está a acontecer, e para isso devo dizer que Putin tem contribuído bastante, porque o facto de ele aparentemente também não ter percebido a mentalidade de Trump e ter continuado a guerra como se nada acontecesse e se não houvesse conversações, tem contado também para alguma mudança de posição. É evidente que a administração americana queria acabar a guerra o mais depressa possível, teria desejado que isso acontecesse ainda antes da atribuição do Prémio Nobel, mas isso é pouco... Enfim, para Trump é importante porque ele tem um determinado tipo de mentalidade egocêntrica, mas para o que se passa no terreno é, porventura, menos relevante. E há, sem dúvida, algo que eu acho que não devemos descartar de todo. Não lhe é indiferente o número de mortos, não lhe é indiferente o que se passa no terreno, e isso, às vezes as pessoas passam por isso como por vinha vindimada, e eu acho que não é justo, nem é correto. Eu por acaso acho, desculpa interromper-te, Bom dia, Helena. Bom dia. Acho que é daquelas coisas que é tal como aquele narcisismo exacerbado. Acho que tem um lado e também essa reação à morte, que é uma coisa que muitas vezes nós parece que já temos banalizado, e no caso de Trump parece causar-lhe mal-estar. Parece, de facto, não é algo com que ele conviva bem. Sim, eu também tenho essa percepção, enfim, e o que é facto é que, havendo basicamente um impasse no terreno, no último ano, é um facto, a Rússia avançou, mas avançou fazendo as contas, vamos a chegar ao fim de 2025, avançou o quê? 1% do território ucraniano. 1%. Portanto, foi dezenas, centenas de milhares de baixas para 1% é muito pouco, e há um lado, e já vamos falar um pouco disso, há um lado de exaustão dos dois lados. E, portanto, isso também permite perceber que, se for possível conversar, eles conversam. Agora, aquilo que são pontos de muito difícil negociação não se chega lá. Onde é que porventura houve avanços? Olha, houve avanços num tema que é muito delicado do ponto de vista do direito internacional e da Europa, que é a Ucrânia. Eu estou a dizer avanços achando que é complicado, mas se calhar não há outra solução, que é o tema do território. Portanto, nós temos uma situação no terreno que comprova que a Ucrânia militarmente não consegue reconquistar os terrenos que perdeu,
Essas oportunidades já foram perdidas há mais de um ano, naquela ofensiva na região de Zaporíjia, que não levou a lado nenhum. Não vamos discutir novamente porque é que não levou a lado nenhum. Não levou, ponto final, parágrafo. Em vários momentos a Ucrânia conseguiu estancar o contra-ataque, os novos avanços, contra-ataque não é o termo mais correto, russos, quando, por exemplo, fez aquela incursão no Oblast de Kursk, a norte, e também quando tem feito vários contra-ataques na região mais disputada, que é a região do Donbass, de Donetsk, nomeadamente em torno das cidades de Pokrovsk e Kupiansk, onde a linha da frente anda para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá, mas sempre muito pouco, e nunca a Rússia consegue dizer está resolvido, está conquistado, não tem acontecido, está basicamente cidades destruídas, isso sim, isso está confirmado. Portanto, não parece haver, não direi que há um congelamento da linha da frente, não é bem isso que acontece, mas há uma situação de muito desgaste, muito impasse, muita impossibilidade de andar para um lado ou para o outro, e isso tem sido também importante para ambos os lados, para a exaustão de ambos os lados, para a vontade de continuar a guerra indefinidamente de qualquer um dos lados, porventura começar a dar sinais de menor determinação, quer na opinião pública ucraniana, quer mesmo nas dificuldades sentidas pelos líderes russos. E, portanto, a abertura mostrada pela Ucrânia no sentido de dizer, ok, vamos chegar aqui a um acordo em que na prática nós cedemos uma parte do nosso território, portanto, aceitamos um certo redesenho das fronteiras, mesmo que seja um redesenho não formal, quer dizer, não há propriamente a abdicação de total desse território. Isso que é um redesenhar das fronteiras, mas não militar, portanto, pela força militar, que é uma violação básica do direito internacional, é algo que a Europa parecia não querer aceitar de forma nenhuma. Esse caminho mais realista, porventura, começa a ser feito. É evidente que há aqui, nesse caminho, alguns problemas muito grandes, que é o desenho de como é que isto fica na linha da frente. E aí há aqueles 20% do Oblast de Donetsk que não foram ainda conquistados pelos russos. Há também alguns territórios que os russos ocupam e de que se fala pouco, mas para todos os efeitos eles estão lá, noutros oblasts fora da região do Donbass, portanto em Kharkiv, em Sumy. E há ainda o tema da central nuclear de Zaporíjia, portanto, que fica mesmo na linha de fronteira, na linha da frente, ocupada neste momento pelos russos, mas que nunca deixou totalmente de funcionar, até porque não se pode fechar uma central nuclear assim com essa facilidade, e portanto ontem o presidente Trump disse que estavam lá 5.000 pessoas a trabalhar, apesar daquilo ficar na linha da frente, e o que mostra a dimensão daquela central nuclear, que é gigantesca, é a maior da Europa. Não sei até se não será mesmo a maior do mundo, mas pronto, estamos a falar de uma central com vários reatores, muito maior do que era a central de Chernobyl, e uma capacidade de produção também muito maior e também muito melhor, digamos, um projeto mais moderno e mais seguro. Enfim, no meio das notícias dos últimos dias, nota-se que há, pelo menos neste momento, um cessar-fogo nessa zona para proceder a trabalhos de manutenção. Portanto, há uns entendimentos que, apesar de tudo, às vezes é possível chegar, e desse ponto de vista nunca deixou de haver durante estes combates. Repara, sempre houve troca de prisioneiros, menor ou maior, sempre houve. Possibilidade de recolher os feridos e os mortos na linha da frente também sempre houve. Portanto, há aqui uma situação no terreno que não é exatamente, digamos, terra queimada total e absoluta como noutras guerras. Portanto, havia aqui, no entanto, isto aqui é muito difícil para os dois lados. É muito difícil para o lado da Ucrânia admitir a cedência e estabelecer uma linha da frente sustentável, e do ponto de vista russo tornou-se uma espécie de dogma para Putin a cedência daqueles 20% que faltam da região de
de Donetsk. Eu acho que esse ponto, não sei onde é que vamos ficar. Ontem ficámos no ponto, sim senhora, nós retiramos, o que Zelensky disse muito bem, nós tiramos de lá as nossas tropas e os russos também recuarem do outro, com o material pesado da atual linha da frente para uns 20 ou 30 quilómetros mais para trás. Falta ainda saber se fica apenas desmilitarizado, se fica lá alguma força de manutenção de paz, se fica uma zona, como é que se gera aquilo do ponto de vista económico. Aquilo hoje é muito terra queimada, mas para todos os efeitos tem população, tem gente que lá vivia, tem gente que quer regressar às suas casas. É uma zona economicamente valiosa e do ponto de vista, depois os militares discutem muito a importância ou não das linhas de defesa ucranianas naquela região. Eu não sei avaliar isso com precisão, portanto, até porque o facto de ali ser um bocadinho mais montanhoso que os terrenos que ficam imediatamente a seguir, do ponto de vista da guerra clássica, daria vantagem a quem defende. Do ponto de vista daquilo que tem sido esta guerra, não sei se isso é assim tão evidente, porque nós verificamos que, por exemplo, mesmo na zona aquela zona de Zaporizhia, onde os ucranianos tentaram fazer a sua ofensiva de primavera há 2 anos, não foi preciso montanhas para defender, para a linha da frente estar bem defendida, porque hoje em dia a guerra é diferente, não são apenas as trincheiras, são as defesas antitanque, são os drones, sobretudo os drones, e portanto há aqui muitos aspectos que, do ponto de vista da avalia militar, eu não sei avaliar, e eu creio que há muitas das avaliações que às vezes são feitas pelos ocidentais que não estão no terreno, porventura pecam por desconhecimento de algo que foi... Todas as guerras transformam a guerra, por assim dizer. Em todas as guerras há uma evolução muito rápida, por necessidade de tudo o que são tecnologias associadas ao combate. E isso está a acontecer a uma velocidade impressionante na Ucrânia. E não sei até que ponto é que, claro que a NATO está a tentar absorver isto e aprender tudo o que seja possível aprender, mas uma coisa é estar a combater no terreno, outra coisa é estar a aprender à distância. E desse ponto de vista, nós temos que ter noção do tempo que nós, do lado ocidental, temos levado a responder. Só para se ter uma ideia, a Rússia fabrica em 3 meses munições para, digamos, municiar a sua linha de combate, fabrica em 3 meses as mesmas munições que a NATO, incluindo os Estados Unidos, os 29 países da NATO, incluindo os Estados Unidos, necessitam de 1 ano para fabricar. E recordemos, nós na semana passada falámos aqui disto a propósito digamos, da memória da Primeira Guerra Mundial e da trégua de Natal. Aquilo que desequilibrou no fim a linha da Primeira Guerra Mundial foi o poderio industrial dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entraram, não entraram logo, levaram algum tempo a entrar, mas na Alemanha houve a noção de que com aquela máquina industrial por trás não havia maneira de equilibrar outra vez a frente. Aqui temos uma situação paradoxalmente invertida. Temos as maiores economias do mundo a não serem capazes de equilibrar o poderio industrial da Rússia no que diz respeito, nomeadamente àquilo que é muito elementar numa guerra deste género, que é munições. Portanto, já nem falamos de coisas mais sofisticadas. Portanto, há aqui questões, e isto está a mudar, finalmente há vontade não apenas de fazer encomendas, mas de construir de raiz equipamentos capazes de fornecer o material militar que é necessário para o rearmamento, sobretudo dos países europeus, mas isto leva tempo. E, portanto, nós vamos chegar a um período em que isto não está ainda... Portanto, repare, tudo o que se discutiu nos últimos dias tem muito a ver com isto. Portanto, Putin disse que se não nos derem já o Donbass, nós vamos continuar por via militar. Ontem o Lavrov disse, não pensem em mandar tropas para lá europeias porque serão alvos legítimos, o que é uma coisa extraordinária para todos os efeitos, não é? Dizer isto. Portanto, há muitas questões aqui. Esta questão é muito, muito, muito sensível. Agora, repara, houve avanços noutras áreas. Por exemplo,
A Ucrânia já admite, já admite fazer um referendo. E até ontem, uma parte da Comissão de Imprensa foi dedicada a como é que se podia fazer um referendo, às dificuldades logísticas, já como é que se conseguiu que votassem os ucranianos que estão expatriados, portanto que fugiram, são 3 milhões, aqueles que estão deslocados, aqueles que estão na linha, os soldados que estão na linha da frente e por aí adiante. E Zelensky até deu alguns detalhes de como é que isso poderia vir a ser feito, e isto é importante porque isto é algo que é um argumento que permite dizer Donald Trump e passar a mensagem para o outro lado, dizer, sim senhora, nós estamos disponíveis até para fazer eleições, que o Putin, quer dizer, ele não faz eleições democráticas lá, mas quer que haja eleições democráticas deste lado, que o Putin diz que são importantes para legitimar o poder político na Ucrânia, mas isso exige tempo, exige logística, exige resolver aqui alguns problemas. Portanto, para nós não é um tabu, mas estas questões têm que ser resolvidas pelo povo ucraniano. E, aliás, há um pormenor ontem que eu acho que é sintomático do ambiente em que decorreu aquele encontro, que é completamente diferente do encontro da Casa Branca, do trágico encontro da Casa Branca aqui há uns meses atrás, que é o convite a Donald Trump para falar no Parlamento ucraniano. Portanto, e a troca e Trump também a falar das sondagens que haverá na Ucrânia sobre a vontade de paz e isso tudo, portanto, estava ali, digamos, não há um abraço total, mas há uma aproximação importante. E essa aproximação é importante, sobretudo se pensarmos num detalhe que eu dou bastante relevo, que é o seguinte: antes daquela reunião, Trump esteve ao telefone e foi uma conversa longa. Enfim, já havia informações que eram 1h15, outras que eram 2 horas. Esteve ao telefone, por sua iniciativa, com Putin. Aquilo que se podia temer era que essa conversa, como aconteceu noutras alturas, tivesse resultado em Trump sentar-se à mesa com Zelensky num estado de espírito diferente daquele que era dos dias anteriores. E aparentemente isso não aconteceu. Quer dizer, nós não sabemos tudo, só sabemos o que é que sabemos agora é aquilo que saiu da conversa de imprensa, que não é muito, e também as reações dos líderes europeus. Porque esse é outro aspecto também relevante. Há a conversa com Zelensky e a seguir há uma videoconferência com os líderes europeus. E só depois é que há a conversa de imprensa. Portanto, há aqui uma concertação de esforços e de posições a que eu dou relevo e que não aconteceu sempre no passado. Portanto, esta vez parece haver alguma não quer dizer que haja alinhamento total, porque há pontos de vista diferentes, não quer dizer que haja alinhamento total, mas há um esforço de procurar concertação, incluindo a chamada coligação de vontades que se está a formar na Europa, mas que anda a passo de caracol, não é? Portanto, é a chamada coligação de vontades para, sabemos, é muito fácil falar, é muito mais difícil concretizar. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que se discutiu muito nas últimas semanas, que foi o problema do empréstimo do dinheiro para a Ucrânia e da questão dos fundos russos. Na questão dos fundos russos, falou-se sobretudo da Bélgica, do bloqueio belga. É verdade que, em última análise, foi o bloqueio. A Bélgica tem lá depositados ou lá parqueados boa parte dos ativos russos congelados, mas, atenção, a verdade é que se a Bélgica tivesse dado luz verde, eu não tenho a certeza absoluta. Quer dizer, às vezes para os líderes europeus, para alguns líderes europeus, é muito conveniente haver um mau da fita para eles poderem dizer que são os bons da fita, apesar de, no fundo, de gostarem que a decisão seja tomada em função daquilo que é a vontade do mau da fita. E nestas questões que têm a ver com os fundos parqueados, o que está em causa não é apenas saber se mas a Rússia perdeu o direito àquilo porque fez a guerra. Do ponto de vista do funcionamento do sistema internacional, a criação desse precedente, e ontem chamaram a atenção para esse aspecto, ou tive a ver coisas em que isso era chamar a atenção, imagina que de repente, por exemplo, um país como a Índia entende que pode usar um sistema parecido em relação ao dinheiro circula por todo lado, portanto há fundos de toda a gente, de todos os países praticamente em todo lado, e diz assim, bem,
o Reino Unido deve-nos aqui umas coisas por causa do colonialismo. Vamos ficar aqui com o dinheiro que cá está. Ou que os países que falam de reparações por causa do colonial, da escravatura não fazem o mesmo. Portanto, estas ações unilaterais têm um risco. Tem um risco. Tem, obviamente, poderia, um risco. É poderia levar a uma vaga de arrestos financeiros. Apesar de tudo, está-se a passar por isto, mas há muitas instituições que não desapareceram. E se podemos considerar que as Nações Unidas já contam um pouco, há outras que contam bastante na prática, não é? A Organização Mundial do Comércio. As regras da Organização Mundial do Comércio não colapsaram. Quer dizer, há embargos à Rússia, há outros embargos, mas a China não saiu da Organização Mundial do Comércio. O comércio mundial não parou. Portanto, ora bem, desse ponto de vista, do ponto de vista do apoio europeu, repara, uma das reações dos líderes europeus ontem foi: agora vamos reunir em janeiro para ver os meios que podemos enviar para garantir a defesa, a segurança da Ucrânia. Porque esse é outro ponto delicado. Há o ponto do terreno e há o ponto da segurança. E como é que se garante a segurança? Como é que se garante a segurança? Há aqui várias questões que não estão totalmente fechadas. Por exemplo, a Ucrânia não quer que façam parte do acordo. Portanto, repare, nós tínhamos 28 pontos que agora baixaram para 20. E há uma evolução grande relativamente a esses 28 pontos para aqui. Aquilo que nos causa naturalmente mais tristeza é continuar a reconhecer-se a possibilidade de anexação na prática de uma parte da Ucrânia pela Rússia. Mas em contrapartida, nestes 20 pontos não está um ponto que estava antes, que é o compromisso da Ucrânia não aderir à NATO, e que a Ucrânia quer que não esteja lá. Eles não vão aderir amanhã, já toda a gente percebeu que não vão aderir amanhã. Se fosse para aderir, já podiam ter aderido há muito tempo, já pediram isso há muito tempo. Nunca se abriu esse processo. Aliás, nos 20 pontos, a Ucrânia reclama mesmo garantias semelhantes ao artigo 5 semelhantes da ao NATO. artigo 5º. O que nos remete para outro... Ou seja, um ataque contra um é um ataque contra todos. Sim. Não, assim, mas não implica que todos entrem imediatamente em guerra. Sim. Repara, há um aspecto que muitas vezes se fala pouco e que é o seguinte: quando foi negociado o artigo 5º, a sua redação inicial era mais taxativa. Implicava que, sendo atacado todos os outros estavam imediatamente em guerra com quem atacasse. E depois foi encontrada outra redação. Estamos a falar 1949, portanto estamos a falar com o presidente Truman nos Estados Unidos, com um ambiente político completamente diferente, mas foi negociado uma fórmula diferente, porque nos Estados Unidos é o Congresso que pode declarar a guerra. E, portanto, não poderia haver um tratado que automaticamente dissesse que o país estava em guerra sem que o Congresso votasse essa entrada em guerra. E, portanto, o artigo 5º está com uma formulação que nós achamos que está blindada, mas não está completamente blindada. E por isso é que de vez em quando se discute que se de repente houvesse soldados russos entrar por Narva adentro, Narva é uma cidade fronteiriça na Estónia, o que é que se imediatamente teríamos americanos na Europa? Portanto, e realmente não quer dizer, nós esperamos que seja exatamente isso que aconteça, mas não temos 100% de certeza que isso viesse a acontecer. É evidente que é um tipo de segurança muito grande. E alguma das formas como estão estes 20 pontos, como estão escritos estes 20 pontos, é significativo. Repara, a forma como se lá se diz, se houver um ataque, é diferente para um lado e para o outro. Portanto, há ali tentativa de tornar a coisa muito clara do ponto de vista do compromisso internacional. Diferente desse compromisso internacional é garantir que há uma... Como é que eu te explicar? Diferente desse compromisso internacional é garantir que a seguir há vontade realmente de implicar as forças. E daí é importante saber se de facto vai haver ou não forças no terreno e se isso é aceito de alguma forma pela Rússia.
Há mais alguns pontos onde eu creio que também ainda estamos longe de uma solução, mas seja lá como for, eu vejo isto de uma forma mais positiva. Acho, no entanto, que que se calhar vai ser necessário mais exaustão dos dois lados para os pontos finais serem medidos. Porquê que eu falo em exaustão? Porque, de facto, há sinais de exaustão, quer do lado russo, quer do lado ucraniano, apesar de falarmos pouco deles. Do lado ucraniano, neste momento, uma das maiores dificuldades é o recrutamento. A Ucrânia tem um sistema de mobilização para as suas forças armadas um pouco fora daquilo a que nós estamos habituados. A idade média dos soldados na frente, sabes qual é que é? 45 anos. Ui. Porquê? Porque até há muito pouco tempo os jovens não havia jovens recrutas, não era assim que não tinha uma forças armadas, digamos, de recrutamento, não de voluntárias, mas não era aos 18 anos que se ia fazer a tropa, como é habitual na maior parte Dos países. Dos países. E neste momento há mesmo na Ucrânia um problema complexo, que é conseguir garantir que se continuam a recrutar pessoas, e portanto isso tornou-se um tema politicamente muito delicado, porque aquilo são quase que rusgas para apanhar pessoas, levá-las para os centros de recrutamento, verificar se estão ou não na idade de irem para a frente de combate, porque as pessoas não se apresentam. Portanto, não há vontade, porque toda a gente sabe que é extraordinariamente complexo, pesado, estar na frente de combate, que é muitas vezes não é saber se morre ou não se morre, é saber que aquilo não é eterno. Quer dizer, há demasiado tempo na frente. Uma das coisas fundamentais em guerras é conseguir ir renovando quem está na linha da frente. Sabemos como para Portugal isso foi complicado, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. De repente ia-se por 6 meses e ficava-se um ano, e a falta de capacidade de substituir as pessoas. Do lado russo, o que é que se passa? Do lado russo, por enquanto, parece não haver sinais de que haja falta de mão de obra para a frente. Falta de... o sistema de carne para canhão. Mas o sistema montado é um sistema que começa a ter problemas. Qual é o sistema montado? O sistema montado são voluntários pagos. Portanto, Putin arranja um sistema em que paga muito, e quando eu digo que paga muito, paga muitas vezes o salário médio dos russos para as pessoas irem para o combate, e estabeleceu pequenas lotarias, quase, para, no caso deles serem mortos ou feridos, indemnizações às famílias. Há casos de famílias que dizem, mulheres que dizem dos seus maridos, prefiro que ele vá para a frente e até que morra do que fique cá em casa alcoólico, porque há o problema do alcoolismo na Rússia. Portanto, esteja lá longe, se morrer, morreu, depois até receba aqui algum dinheiro. Portanto, mas esta bolsa, digamos, de possíveis recrutas está a minguar. Estamos a falar de números muito significativos. Isto significava 30 mil novos recrutas por mês para compensar as baixas da frente de combate. E nos últimos meses isto tornou-se difícil, quer por haver menos recrutas, e estamos a falar de zonas sobretudo rurais, poucas grandes cidades, quer por começar a faltar dinheiro. Porque a Rússia está a começar com dificuldades económicas. A economia está neste momento aparentemente em recessão, e não está em recessão maior devido à produção militar, e começa a faltar dinheiro porque as matérias-primas também estão a ficar mais baratas. O preço do petróleo é mais baixo e, portanto, as matérias-primas estão a ficar mais baratas. E se Putin tiver que novamente fazer uma mobilização forçada, como já fez uma vez nesta guerra, aquilo que aconteceu dessa vez foi que as pessoas fugiram, iam-se embora, os jovens desapareciam. E, portanto, não é... Quer dizer, há aqui um lado de cansaço com o desgaste, com esta guerra de desgaste, e esse cansaço está a notar-se do lado ucraniano, naturalmente, porque é um país mais pequeno, com menos massa crítica, com menos pessoas, menos população, mas também se está a começar a notar do lado russo. É isso suficiente para haver uma alteração? Bem, à volta de Putin, se ele diz mata, os outros dizem esfola, e este fim de semana, depois de ter sido assassinado um general russo em Moscovo,
o Medvedev, Medvedev. que é agora o homem, o falcão dos falcões, já veio pedir operações semelhantes em Kiev. Portanto, isto que não veio pedir por escrito, estamos a falar de alguém que tem responsabilidades no regime russo. Portanto, eu acho que isto vai avançando devagarinho, mas avançou alguma coisa ontem. Não quer dizer que a paz seja daqui por semanas. Não acredito que seja viável chegar a um acordo em semanas. Provavelmente só chegaremos a acordo quando houver mais percepção da exaustão em que ambos os lados estão. E o inverno aí pode ter uma palavra a dizer. Não sei se o inverno tem muito a dizer, com toda a franqueza, Não? mas não tenho a certeza. Não tenho a certeza, porque o inverno é um momento em que habitualmente há menos combates. Mas no tipo de combates que estão a existir neste momento, nomeadamente naquelas cidades onde está a haver combates, não estamos a falar de forças mecanizadas, estamos a falar de infantaria, sobretudo, onde o inverno não faz assim tanta diferença.